Meus queridos e amados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Antes de dar continuidade ao capítulo 3 dos nossos estudos, falando da conversão à salvação, gostaria de fazer algumas observações quanto à última postagem. No capítulo anterior, eu vos falei que Adão morreu no mesmo momento em que provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, eu não vos falei que essa morte não foi a morte física, foi a morte do coração puro, a morte da pureza de Adão. Porque fisicamente, Adão viveu 930 anos. O que é que isso quer dizer? Vamos comparar a uma criancinha. Ora, o Senhor Jesus Cristo disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas como assim se a criança também é descendente de Adão? A questão é que a criancinha não herda o reino dos céus porque ela é pura. A pureza do Adão antes de provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal permanece viva na criancinha. Por isso ela não erra o reino dos céus, ela não perde a salvação. A palavra do Senhor diz: a alma que pecar, essa morrerá, como diz lá em Ezequiel 18:20. E o pecado surge a partir do momento em que se adquire a consciência do bem e do mal. Como todos os descendentes de Adão foram vendidos à escravidão do pecado, a partir do momento em que aquela criancinha adquire a consciência do bem e do mal, ela é obrigada a pecar. Morre-se aí a pureza do coração. Aí cumpre-se o que está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Então aquela criancinha deixou de ser criancinha, deixou de ser pura. A pureza do seu coração morreu e ela passou a ser pecadora. E a sua alma, por consequência do pecado, morreu. Então ela já não é mais considerada como criancinha. Porém, vai continuar vivendo fisicamente. Fisicamente vai cumprir o ciclo da vida, que é vai crescer, vai reproduzir, envelhecer e morrer. A morte da alma é a primeira morte. Por isso que está escrito: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, Cristo vos deu vida. Esta foi a primeira morte. A segunda morte é a condenação eterna da alma quando ela é lançada no lago de fogo. Essa é a segunda e definitiva morte. Por que definitiva? Porque a primeira morte, na linguagem do Senhor, é o sono da alma, enquanto que a segunda morte, a alma não estará dormindo, ela estará acordada, sendo lançada no lago de fogo por toda a eternidade. Porque se nós formos observar em vários trechos bíblicos, aquilo que nós chamamos de morte, o Senhor Jesus Cristo chama de sono. Dorme, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. É por isso que eu tenho o costume de dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele não existiu nele nenhuma característica de morto. Porque todos que morreram, a Bíblia diz que estavam dormindo. Mas o Senhor Jesus Cristo, nem isso. Ele nem dormiu. Ele pregou no inferno. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Cristo estava pregando aos espíritos em prisão. Todas as pessoas que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele mandou que lhe desse de comer. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele não pediu comida. Ninguém foi lhe
dar de beber, nem de comer. Ele ficou 3 dias no coração da terra e não fedeu. Ou seja, ele não fedeu, não apodreceu, não sentiu fome quando ressuscitou e nem estava dormindo, estava pregando no inferno. Então nele não houve nenhuma característica de morto, porque na verdade ele não morreu e nem dormiu como as almas que pecaram e estavam dormindo. Ele estava vivo, acordado, pregando, e em Atos capítulo 2, versículo 31, diz que a sua alma não foi deixada no inferno e nem a sua carne, nem o seu corpo viu corrupção. Ou seja, nem mesmo o corpo de Cristo morreu. Simplesmente foi transformado, mas não morreu. Então, no Senhor Jesus Cristo não existiu nenhum sinal, nenhuma característica de morto. Aquilo que nós, seres humanos, chamamos de morte, na linguagem do Senhor, ele chama de sono. Vejam que como está escrito lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 24, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Quando Lázaro estava morto, ele disse que Lázaro dorme. E os seus discípulos não entenderam, porque ele falou na linguagem dele. Então, para que os discípulos entendessem, ele teve que falar na linguagem dos discípulos. Lázaro morreu. Mas primeiro ele falou na sua própria linguagem. Lázaro dorme. Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 11 até o versículo 14. É isso que nós temos que saber fazer a separação. Porque a morte da alma, a morte não definitiva, a Bíblia chama de sono. Por isso diz: desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Ou seja, dorme entre os mortos. Aquilo que nós chamamos de mortos, a Bíblia chama de sono. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, te livrará da escuridão, desse sono em que você está. Aí quando a alma insiste no pecado e morre no pecado, aí depois do julgamento, sendo ela condenada, sofrerá a morte definitiva, que é ser lançada no lago de fogo. Isso porque o seu nome não foi achado escrito no livro da vida. É como está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a morte definitiva. Depois desta morte não haverá outro julgamento, outro Salvador, outra ressurreição. O nascer terceira vez não existirá, porque essa será a morte definitiva da alma. Outra observação é quanto ao selo, que é o Espírito Santo, que ele é o selo. Eu vos disse que o Espírito Santo é a marca de propriedade exclusiva do Senhor. Por isso é que 1 João capítulo 5, versículo 18, ele disse que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E o que nasceu de Deus não foi a carne, como está escrito lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. Quando diz que o maligno não lhe toca, não quer dizer que o maligno não toca no seu corpo físico. Por quê? Porque Deus condenou o pecado na carne. Ora, o pecado é o aguilhão da morte. Se o pecado foi condenado na carne, então o inimigo toca na carne sim. Como a gente pode ver lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. Como diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Isso foi na carne, no corpo físico de Paulo. Então no corpo físico o inimigo toca sim. O que o inimigo não toca é naquele que tem a marca, o selo de propriedade do Senhor. Onde está essa marca? É no corpo? Não, é na alma. O maligno não toca na alma. Ele não tem o poder de tocar na alma. Vos falei também que o Senhor Jesus Cristo veio pagar e não guerrear, lutar para tomar a alma de volta. Porque a alma não foi roubada. A alma foi vendida ao pecado.
pecado. Por quem? Por Adão. Ainda disse que se alguém tivesse roubado algo do Senhor Jesus Cristo, ele não iria comprar de volta, porque aquilo que é roubado continua pertencendo ao seu primeiro dono. Então, o seu primeiro dono não tem que comprar novamente, ele tem que conquistar novamente. Uma das provas de que a alma não foi roubada, isso nós podemos ver lá em João, no capítulo 10, versículo 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um.